Olá, internautas! Estamos hoje aqui com o advogado Daniel de Souza Lima, pós-graduado em Direito Penal e Direito Processual Penal. Ele é sócio fundador do escritório Lima e Carvalho Advogados Associados. Hoje nós vamos abordar sobre a vedação da divulgação de imagem em noticiários, que está na Lei de Abuso de Autoridade. Boa tarde, doutor Daniel. Boa tarde, Chico. É um prazer, estar aqui através da Pedrosa News para poder ter esse bate-papo com você, um bate-papo também com o seu público e dizer que é de imensa alegria, a razão de estar aqui para poder conversar, bater trocar essa ideia com vocês acerca de um tema que é deveras importante, para a nossa sociedade. Bem, Chico, esse tema ele entrou em discussão a partir da criação da nova Lei de Abuso de Autoridade. A nova Lei de Abuso de Autoridade ela prevê no seu artigo 13, inciso 1º, a vedação da exibição de imagem ou de parte do corpo, de parte do corpo da pessoa que esteja sendo presa ou detida por autoridade pública e essa imagem seja exibida à curiosidade pública. Ou seja, o agente público, quem seria o sujeito passivo desse crime aqui, seria o agente público, o servidor público no exercício da função, a pretexto de exercer essa função, se fizer o registro dessa imagem, divulgar o registro dessa imagem, ele vai estar incorrendo nesse crime, esse crime previsto no artigo 13 da Lei de Abuso de Autoridade. Uma pergunta que poderia se fazer é o seguinte: então a mídia não vai poder mais, os meios de veiculação de notícias, sites, jornais, a imprensa de um modo geral, não vai poder mais exibir as imagens ou os nomes? Não, eu entendo que não. Ou seja, só que não vai poder ser feito, a lei veda que os servidores, que os agentes públicos façam isso. Eu vou dar um exemplo aqui. Ou seja, o que seria interesse público, relevante à divulgação da imagem? Você imagina um homicida que tem uma prisão preventiva decretada, que está foragido, já praticou vários crimes ou possa vir praticar outros crimes. Então, o que é que acontece? Ou um estuprador, ou um assaltante de banco, muito, muito famoso. Você imagina aí uma pessoa como essa que de fato oferece um risco à sociedade e a sociedade precisa, de certo modo, saber quem é essa pessoa, saber qual a imagem dessa pessoa. Mas isso aí não é uma curiosidade pura e simples. Isso sim está revestido de um caráter de interesse público. E esse interesse tem que ser fundamentado. Não pode ficar ao arbítrio do agente público ali responsável pelaquela detenção ou pelaquela prisão. Ou seja, até porque é o seguinte: imagine se a imprensa não pudesse mais fazer esse tipo de divulgação. Estaria ferindo o próprio direito constitucional assegurado, que é o direito de informação. Está lá no artigo 5º da Constituição. Agora, também nós sabemos que não existe um direito que seja fim em si mesmo. Inclusive, aquele que seja cláusula pétrea ou que esteja lá nas garantias fundamentais também da nossa Constituição. Ele pode sofrer alguns limites a depender da situação. Imagine que, no exercício do direito de imprensa, da liberdade de imprensa, se divulgue a imagem, os dados, os nomes ou parte do corpo de uma pessoa, a pretexto de que isso seja de interesse público, e isso gere ou fira algum direito à personalidade dessa pessoa. Ela vai poder requerer do Poder Judiciário uma indenização, uma reparação, uma retratação, entendeu? Relacionado a esse mal que sofreu. Retratação ou indenização de ordem material ou de ordem moral. Então, assim, o que deve ser aferido no caso concreto é o quê? Essa divulgação está se dando a pretexto de satisfazer o interesse público ou a curiosidade pública. Se for do interesse público, vai poder ser reportado normalmente, vai poder ser divulgado novamente. E isso é interessante e importante que aconteça. Do contrário, se for por meio de um agente que esteja reduzindo a capacidade de resistência do preso, do detido naquele momento, o agente público ali que, a pretexto de satisfazer um interesse seu ou de outrem, o mero capricho ali, esteja fazendo aquela divulgação, ou seja, esse agente vai estar incorrendo no crime previsto na Lei de Abuso de Autoridade. É basicamente isso, é um tema que aparentemente parece ser simples, mas que gera
muita discussão, não só no seio da sociedade, mas da própria imprensa em si, dos próprios agentes públicos em si, e se eu pudesse me restringir aos agentes de segurança pública, que geralmente é quem estão incumbidos de detenção, de prisão, de custódia de pessoas. Então, assim, é um tema deveras relevante, né? E que deve ser debatido, e que, se fosse para ser debatido da forma correta, levaria horas aqui, meses. Cabe dentro de um livro um tema tão vasto, porque engloba uma série de outros direitos. Direito à personalidade, direito de imprensa, liberdade de imprensa, direito à imagem, direito à honra, integridade física. Então, assim, resumidamente, é possível a divulgação? Sim, desde que o interesse público esteja inserido ali, e não a curiosidade pública. Muitas das vezes, essas prisões, quando elas acontecem, a imprensa, na maioria dos casos, não está presente, ou não estava presente. Eu vou citar exemplos anteriores à lei. E o que acontece? Fotos, registros eram feitos e passados à imprensa, e assegurado também o sigilo da fonte, né? Isso aí não é inconteste. O que é que acontece? Mas, mesmo tendo existido aquelas ocorrências, aquelas prisões, aquelas apreensões, aquelas detenções, as pessoas tinham acesso às imagens, aos nomes, aos locais. Por quê? Porque era fornecida à imprensa, de algum modo, essas imagens, ou o repórter chegava lá naquele momento, né, tinha conhecimento e chegava no momento também, e fazia esse registro. Hoje, os agentes públicos, eles têm tomado mais esse cuidado em fazer um registro, tirar uma foto, permitir que se registre a imagem do corpo, parte do corpo, do nome daquela pessoa. Por quê? Por conta de temerem estar incorrendo no crime de abuso de autoridade. Um exemplo claro que já foi bastante visto, acredito por todos aqui, daquela pessoa que está chegando na delegacia, e o policial levanta a cabeça da pessoa para poder ser feito o registro da imagem dele, põe a mão no queixo, levanta ali para poder ser feito esse registro. Então, o que acontece? Essas práticas, essas condutas ficaram bem mais restritas, bem mais limitadas, depois da criação desse tipo penal trazido pela Lei de Abuso de Autoridade. Então, o que acontece? Repito, não é que a imprensa não possa divulgar a imagem, não é que a imprensa não possa chegar no local onde está sendo feita uma abordagem, uma ocorrência, um flagrante ali, registrar e divulgar aquilo. Eu entendo que possa. Não pode o agente público, por ação ou omissão, né, a pretexto de beneficiar ou prejudicar alguém, né, para satisfação do interesse pessoal ou não, né, fazer ou permitir com que se faça esse registro e essa divulgação da imagem dessa pessoa. Porque, se assim o fizer, o agente é que vai estar incorrendo na prática do crime de abuso de autoridade, e não a imprensa, não o repórter, né, não o jornalista que vai estar ali fazendo aquele registro, né? Eu entendo dessa forma. E o jornalista pode sofrer alguma sanção de ordem criminal por isso? Eu também entendo que não, né? Mas pode vir a sofrer uma sanção de ordem civil, caso venha, de algum modo, constranger, né, trazer uma situação vexatória, ou que desabone a honra ou a conduta daquela pessoa que está tendo a imagem divulgada, né? Essa pessoa que está tendo um prejuízo à sua honra, à sua imagem, ela pode muito bem recorrer à justiça para ter esse seu direito garantido. Então, nós encerramos aqui a nossa participação aqui com o doutor Daniel. Queremos agradecer, doutor, ao senhor por nos receber aqui no seu escritório, esclarecer as pessoas sobre esse tema que é de suma importância para toda a nossa sociedade que prestigia, que acompanha aqui o portal Pedrosa News. Muito obrigado, doutor. Chico, eu que agradeço, né, pela oportunidade de poder estar falando aqui para os seus ouvintes, para os seus espectadores, e estar esclarecendo um tema que, repito, é muito importante, né, que desperta curiosidade na sociedade de uma forma geral, não só aos que prestam de algum modo um serviço público na área de segurança, mas também à sociedade, o teu leitor que acompanha o teu blog ali, ou outros blogs também, mas essa informação eu entendo relevante, e fico grato em poder, né, ter sido por você contactado para poder estar conversando com os teus ouvintes, com os teus espectadores. Agradeço e estamos abertos sempre que precisar para poder conversar, esclarecer, sempre que o Pedrosa News entender que seja interessante e oportuno. Muito obrigado.
Mais uma vez, muito obrigado. Chico Pedrosa para o portal Pedrosa News.